Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Melhor mix do Brasil, 7 horas em ponto. Hoje, muito bom dia pra você. Sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2019. Shoppings registram crescimento de 9,5% em vendas de Natal. Confiança de servidores registra maior nível desde fevereiro, aponta FGV. Polícia Federal indicia Lula por doações da Odebrecht a instituto que leva seu nome. Para auxiliares de Moro, criação da figura do juiz de garantias pode afetar caso Flávio Bolsonaro. IPEA, trabalho doméstico exercido por mulheres mais velhas. PRF intensifica a fiscalização nas rodovias do Rio de Janeiro. Dólar comercial fecha em queda de menos 0,45% e cotado a R$ 4,06. Arroba do boi gordo estável desde sexta passada, negociada a R$ 182 à vista no estado do Rio de Janeiro. Açúcar cristal saca 50 quilos continua em alta, cotada agora a R$ 74,06, mais 1,59% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Previsão do tempo para hoje: sol com muitas nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. A temperatura no momento é 24 graus, a máxima podendo chegar a 31. E observamos o trânsito bem tranquilo no momento. Alguns trechos da Arthur Bernardes no cruzamento com 28 de março, cruzamento com a Beira Valão, o fluxo é mais visível. No começo da 28 de março, saída da Campos Farol e Bairro da Penha, sentido centro, trânsito calmo no momento. E também calmo o fluxo de caminhões e ônibus pela Presidente Kennedy em direção à BR-356. Beira Valão com maior fluxo, sentido centro, mas também bem tranquilo. Ponte da Lapa, nos dois sentidos, movimentação normal. Quem vem do Horto para o centro pela Alberto Torres encontra fluxo também tranquilo, porém da Felipe Web até a Marechal Floriano, principalmente no trecho até a Marechal, né, depois da Rua do Gás, antiga do Ouvidor, muitos buracos no mesmo sentido. Quem vem da Caldas Viana, depois Saldanha Marim, encontra lentidão nos sinais por conta de buracos e ondulações na pista, assim como também a Formosa. Depois da Rua do Gás até Gilberto Cardoso, muitos buracos e ondulações. Na segunda passarela em Guarulhos, trânsito mais intenso um pouquinho devido ao sinal no cruzamento e na sequência de quem vai para o centro. Vai encontrar retenção na descida da ponte Alair Ferreira e pelo segmento da Espírito Santo. Na rotatória do Shopping Estrada e saída da Arthur Bernardes, para quem segue para Macaé, vai encontrar retenções até Ururaí. Quem vai para o Parque Rodoviário Guarulhos também encontra aí trânsito mais lento, próximo ao shopping, cruzamento com Alberto Torres e Conselheiro José Tomás Coelho. Alberto Torres, movimentação tranquila da Barão de Miracema até a Rocha Leão. Pelinca, Formosa, Voluntários da Pátria e Conselheiro José Fernandes, fluxo calmo, só nos sinais nota-se aí mais movimento de veículos parados. E na BR-101 RJ, fluxo intenso de veículos no sentido Espírito Santo, entre São Gonçalo e Itaboraí, mas sem registros de lentidão. No sentido Rio de Janeiro, o trânsito é normal e o tempo ali é nublado. Mix Notícias. As vendas do Natal subiram 9,5% em termos nominais sobre 2018, segundo informou a Alshop, Associação dos Lojistas de Shopping Centers, nesta quinta-feira, dia 26. É o melhor desempenho desde 2014, início da crise econômica, a pior da história do país, que afetou duramente as vendas do varejo até 2018. A retomada da geração de empregos neste ano, a liberação do saldo do FGTS, a queda da taxa de juros da economia, especialmente ao longo de 2019, e a redução da inflação explicam o desempenho do fim do ano. Ainda segundo a entidade, os shopping centers cresceram 7,5% em 2019 sobre 2018. Também o melhor índice desde 2014, segundo pesquisa da Associação e do Ibope. O faturamento do setor neste ano somou 168,2 bilhões de reais. O Índice de Confiança de Serviços, o ICS, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,1 ponto entre novembro e dezembro de 2019 para 96,1 pontos. Maior nível desde fevereiro de 2019, quando foi 96,5. Na comparação com o igual mês de 2018, o indicador avançou 1,5 ponto. A alta foi verificada em 7 das 13 principais atividades pesquisadas e impulsionada tanto pela melhora das expectativas quanto pelas avaliações sobre o momento atual.
O índice de situação atual, o ISA-S, avançou 1,8 pontos, passando a 93,6, maior nível desde junho de 2014, e termina o ano com resultado acumulado de 5,1 pontos. O índice de expectativa, o IES, teve alta de 0,4 pontos, indo para 98,8 pontos, aproximando do nível neutro, que é de 100 pontos. Contudo, no acumulado do ano, o saldo ainda é negativo de 2,1 pontos. O nível de utilização da capacidade instalada do setor de serviços cedeu 0,1 ponto percentual em dezembro e ficou em 81,6%. Mix Notícias. A Polícia Federal indiciou na última terça-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, o ex-ministro Antônio Pallotti e o ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht, pelas doações feitas pela empreiteira Odebrecht ao Instituto. Segundo o delegado Dante Lemos, recursos transferidos pelas empresas sob a forma de doações oficiais teriam sido abatidas de uma espécie de conta corrente informal de propinas. Agora, o MPF irá avaliar se denunciará o presidente pelos crimes que é acusado pela Polícia Federal. As doações ao Instituto Lula foram formais, de origem identificada e sem qualquer contrapartida. À época das doações, Lula sequer era agente público e o beneficiário foi o Instituto Lula, instituto que tem por objetivo a preservação de objetos que integram o patrimônio cultural brasileiro e que não se confunde com a pessoa física do ex-presidente, afirmou o advogado que defende o ex-presidente Lula. Integrantes do Ministério da Justiça avaliam que a investigação envolvendo Flávio Bolsonaro pode ser afetada com a criação da figura do juiz de garantias. O juiz de garantias faz parte do pacote anticrime aprovado pelo Congresso e o trecho foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, a revelia do ministro Sérgio Moro, segundo um blog. Moro passou os últimos dias tentando convencer Bolsonaro do contrário, argumentando inclusive que haveria aumento de custos porque precisariam contratar mais juízes, mas o presidente não se convenceu. Para auxiliares do ministro Moro, pesaram também as críticas que o presidente já fez a erros em investigações, além do que chama de abuso na investigação contra Flávio Bolsonaro, acusado pelo MP de chefiar uma organização criminosa que teria atuado na prática de rachadinha em seu gabinete quando ele era deputado estadual na Alerj. Se atingir o caso Flávio, como acreditam fontes do Ministério da Justiça, o juiz Flávio de Oliveira Nicolau, responsável pela condução do processo, não seria responsável pela decisão, ou seja, pela sentença. Mix Notícias. Em 2018, 6,2 milhões de pessoas tinham como ocupação o serviço doméstico remunerado, que assume variadas formas, como as atividades desempenhadas por diaristas, babás, jardineiros e cuidadores. Ao todo, 92%, 5,7 milhões, eram mulheres, das quais 3,9 milhões eram negras. Naquele ano, constatou-se um aumento no número de idosas, que se tornaram parte da categoria. O índice saltou de 3% para 7%, quando confrontados os patamares de 1995 e 2018. De acordo com o IPEA, a proporção de mulheres exercendo esse tipo de trabalho sofreu queda de 1995 até o ano passado. A pesquisa revela que, a despeito do recuo, jamais se modificou no decorrer do tempo o fato de que as mulheres negras constituem a maior parcela de trabalhadoras domésticas. A Polícia Rodoviária Federal começa hoje a implementar a Operação Ano Novo nas rodovias federais do Rio de Janeiro. O objetivo é coibir a prática de infrações e crimes nas rodovias. Além da fiscalização, serão realizadas ações educativas para prevenir acidentes e reforçar a segurança. A operação segue até o dia 1º de janeiro. De acordo com a PRF, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens indevidas, motocicletas irregulares e a não utilização do cinto de segurança estarão entre as principais condutas a serem coibidas pelos policiais. A expectativa é que o fluxo de veículos aumente significativamente. O policiamento será reforçado nos locais com maior movimento e alto índice de acidentes. Para uma viagem mais segura, a PRF orienta os motoristas a fazerem um planejamento prévio, programando a duração, incluindo as paradas para abastecimento, descanso e alimentação. Além disso, ressalta que é importante manter a cautela a todo instante, pois a maioria dos acidentes acontece por falta de atenção do motorista. Respeitar sempre a sinalização das vias e, em caso de emergência nas rodovias federais, acionar a PRF pelo telefone 191. Mix Notícias.
A Defesa Civil Municipal segue em estágio de atenção desde a última terça-feira, dia 24, quando detectou alteração no nível do rio devido ao aumento da vazão da usina hidrelétrica Ilha dos Pombos, que fica na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, no sul fluminense. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, apesar da vazão ter diminuído consideravelmente nas últimas horas, passando de 1.300 metros cúbicos por segundo para 550 metros cúbicos, motoristas devem evitar estacionar carros nos 2 pontos do Cais da Lapa, devido ao nível do rio. A última medição, realizada ontem pela Defesa Civil, marcou 8 metros e 43 centímetros. E dizem a Defesa Civil que segue monitorando a situação. É importante ressaltar que a tendência é que a vazão da usina estabilize nesta sexta-feira e que não suba novamente, informou o coordenador da Defesa Civil. A livre possibilidade do trabalhador trocar de modalidade de saques do FGTS acabará no fim do ano. Até 31 de dezembro será possível trocar livremente o saque aniversário, retirada anual de parte do saldo no aniversário do trabalhador, e o saque rescisão, pago somente em demissão sem justa causa. A partir de 1º de janeiro, o trabalhador continua podendo aderir ao saque aniversário. No entanto, quem tiver feito a escolha terá de esperar pelo menos 2 anos para voltar ao saque rescisão. A adesão ao saque aniversário está liberada desde 1º de outubro. Para escolher a modalidade, o beneficiário deve entrar na seção Saque Aniversário na página do FGTS da internet ou usar o aplicativo FGTS. Ao optar pelo saque aniversário, o trabalhador deverá escolher a data em que deseja que o valor esteja disponível, 1º ou 10º dia do mês de aniversário. Quem escolher o 10º dia retirará o dinheiro com juros e atualização monetária sobre o mês do saque. Em 2020, o saque aniversário será de abril a junho para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, de maio a junho para os nascidos em março e abril e de junho a agosto para os nascidos em maio e junho. Mix Notícias. O governo do Rio aumentou de 3,9% para a correção. O governo do Rio anunciou um aumento de 3,9% para a correção dos valores das taxas de serviços e cobrança de impostos no estado para 2020. O reajuste será aplicado na base do cálculo da UFI-RJ, que a partir de 1º de janeiro será de R$ 3.555. O valor em 2019 foi R$ 3.421. O novo número foi publicado no Diário Oficial do Estado. Entre as tarifas que estão atualizadas estão a cobrança para dar entrada na habilitação, a taxa para pedido da segunda via da carteira de identidade, além das taxas obrigatórias recolhidas pelos motoristas, como para vistoria de veículo e emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo. O reajuste também tem impacto em impostos, como o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, o ITD, Imposto sobre Herança, além de valores de diversas multas cobradas dos contribuintes. Segundo a Secretaria Estadual de Fazenda, a UFI-RJ é corrigida a partir do índice de inflação medido pelo IPCA-E. Uma pesquisa realizada pela Agência de Esportes do Japão descobriu que a força física e a capacidade atlética das crianças sofreram queda. A agência disse que isso se deve em parte ao uso de smartphones. O estudo, realizado anualmente no Japão, verifica as atividades físicas, tais como corridas e lançamentos de bolas, assim como o estilo de vida das crianças. A pesquisa deste ano cobriu mais de 2,1 milhões de estudantes do 5º ano do curso primário e do 2º ano do curso ginasial. A média nacional da capacidade física teve queda em comparação ao ano passado, tanto no caso dos meninos como das meninas. A média dos meninos do 5º ano caiu para o nível mais baixo desde que a pesquisa começou a ser realizada em 2008. O estudo descobriu que as crianças, especialmente os meninos do curso primário, passam mais tempo assistindo à televisão ou utilizando smartphones. O tempo médio que os estudantes do curso ginasial passam praticando atividades atléticas caiu em mais de 90 minutos por semana. Mix Notícias. Quem sonha em 2020 começar milionário pode tentar a sorte com a Mega da Virada. Este ano a expectativa é que o prêmio ultrapasse os 300 milhões de reais. O sorteio será realizado no dia 31 e as apostas serão encerradas às 6 da noite do mesmo dia. Ao contrário dos sorteios anteriores, a Mega da Virada não acumula. Pelas regras do concurso, se ninguém fizer as 6 dezenas, o prêmio é pago aos acertadores da quina. Em 2018,
52 apostadores que fizeram a quina dividiram um pouco mais de 302 milhões. A aposta simples custa R$ 4,50, mas quem fizer essa opção segunda caixa tem uma chance em 50 milhões de acertar as 6 dezenas premiadas. Já os apostadores que puderem investir mais em um bilhete aumentam muito as suas chances. A aposta de 8 números, por exemplo, custa R$ 126 e as chances passam a ser de 1 em 1,78 milhões de apostas. As inscrições para o primeiro semestre de 2020 do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e do Programa de Financiamento Estudantil, PFIES, começam no dia 5 de fevereiro e vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro. A informação foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira, dia 24. Os interessados devem acessar o portal do programa. O programa tem o objetivo de conceder financiamento a estudantes em cursos superiores pagos. O novo FIES tem como pilares a ampliação do acesso ao ensino superior, a maior transparência para os estudantes e para a sociedade e a melhoria na governança e na sustentabilidade do fundo. Mix Notícias. O Superior Tribunal de Justiça vai discutir a validade do aumento das mensalidades de planos de saúde com base na faixa etária dos segurados. O caso é controverso na Justiça e deverá ser decidido pelo Tribunal em recurso repetitivo, que deverá ser julgado em 2020. A decisão será aplicada em 766 processos que tratam do assunto em todo o país. Para embasar a decisão, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do processo, convocou uma audiência pública para ouvir especialistas sobre a questão, que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2020, às 14h, no próprio tribunal. A lista de expositores habilitados já foi definida, mas os demais interessados poderão acompanhar o evento. O aumento dos planos por faixa etária é uma das principais reclamações de usuários de planos de saúde, principalmente os idosos, que pagam mais caro por utilizar os serviços médicos com mais frequência. Por outro lado, as operadoras alegam que o alto custo de procedimentos oferecidos por hospitais e médicos justifica os reajustes. Na noite da virada do ano de 2019 para 2020, na praia de Copacabana, terá uma festa com 16,9 toneladas de fogos, distribuídas em 10 balsas, numa queima de 14 minutos, sincronizada com trilha sonora exclusiva, o chamado Show Piro Musical. O esquema operacional para o Réveillon na cidade foi apresentado ontem pela Prefeitura e o governador Wilson Witzel também apresentou ontem a participação do Estado na festa. Segundo ele, o evento vai custar R$10 milhões, dos quais 5,5 milhões virão de patrocínios da Lei de Incentivo à Cultura do Estado. O presidente da Rio Tour confirma a expectativa de público, o mesmo número alcançado no ano passado, e disse que os hotéis esperam atingir a capacidade máxima até o dia 31. Estamos batendo 100% de ocupação hoteleira. Isso é o resultado de um ano de trabalho de toda a prefeitura da Rio Tour, com um planejamento muito eficiente. E o que a gente quer é recorde, não só desses números, mas fundamentalmente recorde de alegria. Isso que o Réveillon tem como um objetivo. E a cidade lotada de turistas. São mais de 1,8 milhões de turistas chegando na cidade, disse aí o presidente da Rio Tour. Mix Notícias. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que um único juiz continuará cuidando dos processos penais que já estão em andamento. Quanto aos processos novos, dependendo das circunstâncias, como em lugares de difícil preenchimento do cargo de juiz, eles também entenderam que bastará apenas um magistrado e não 2, conforme projeto aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os ministros não citaram nenhum caso específico, mas por esse entendimento, o caso do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, continuaria sendo analisado pelo juiz Flávio Itabaiana. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura a prática de rachadinha no gabinete do parlamentar quando ele era deputado estadual, ou seja, se ele se apropriava de parte dos salários dos assessores, a defesa do senador nega as acusações. Sob o governo de Jair Bolsonaro, o Brasil bateu recorde de novas armas de fogo registradas em um só ano. Foram 44.181 entre janeiro e novembro de 2019, alta de 24% em relação a todo o ano passado. É o maior número de autorização para posse, isto é, para ter uma arma em casa, concedidas pela Polícia Federal desde 2010, segundo estatísticas com base na Lei de Acesso à Informação.
O levantamento diz respeito apenas a registros para pessoas físicas, excluindo, por exemplo, a aquisição de órgãos públicos e empresas de segurança e também dos CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, cujo registro é feito pelo Exército. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix Notícias. A Petrobras vai aumentar em média 5% os preços de venda do gás liquefeito de petróleo, GLP, em suas refinarias e bases a partir desta sexta-feira. Os preços do GLP, como dos demais derivados, são livres, mas, segundo um técnico do setor, considerando que a matéria-prima representa cerca de 54% do preço final do produto, o impacto final aos consumidores pode variar entre 2% a 3%. Desde que seja feito apenas o repasse do aumento dos preços nas refinarias da Petrobras. O reajuste é válido para todos os tipos de GLP, desde o residencial, conhecido como gás de cozinha nos botijões de 13 quilos, até o industrial e comercial, vendido em vasilhames de 20 quilos, 45 quilos e acima de 90 quilos, incluindo a granel. Os cortes da taxa básica de juros da economia, a Selic, já fazem com que a poupança tenha rendimento real negativo ao longo do ano. Isto é, ela já rende menos do que a inflação. E na prática, é como se o investidor estivesse perdendo dinheiro. O aumento imprevisto da inflação nos últimos 2 meses, entretanto, por conta de uma pressão vinda de um choque no preço das carnes, faz com que mesmo outras opções de renda fixa que rendem um pouco mais do que a poupança, também tenham começado a ficar no negativo em termos reais. É o caso do Tesouro Selic, título mais negociado do Tesouro Direto e que rende exatamente a Selic, e de CDBs, LCAs e LCIs, que remuneram um pouco mais do que o CDI, taxa de referência do sistema bancário que anda colada à Selic. Atualmente, tanto o CDI quanto a Selic rendem 0,38% ao mês. No início de dezembro, a Selic foi reduzida a 4,5% ao ano. Em novembro, o IPCA, Índice Oficial de Preços do país, foi de 0,51%. E em dezembro, a projeção é que fique em 0,8%. Mix Notícias. As prefeituras de Arraial do Cabo e de Cabo Frio vão à justiça contra Carapebus devido às toneladas de gigogas e taboas que desde a semana passada sujam as praias da região dos lagos. As plantas aquáticas que proliferam em ambiente poluído chegaram às praias das duas cidades após a abertura das ligações com o mar das Lagoas Paulistas e de Carapebus, no norte fluminense, a mais de 100 quilômetros das áreas atingidas. Ontem, a vegetação continuava a aparecer nas praias do Peró e do Forte, em Cabo Frio. Moradores e turistas que já chegaram à região para o Réveillon fizeram mutirões para tentar limpar a orla. O preço do leite pago ao produtor em dezembro, referente ao volume captado em novembro, foi de R$ 1,35 por litro na média Brasil, segundo o CPEA. Isso representa alta de 0,3% em relação a novembro e de 6,3% em comparação com dezembro de 2018. De acordo com a entidade, a produção não cresceu como esperado, com o índice de captação leiteira apresentando alta de apenas 2,25% de outubro para novembro. Este ano foi atípico para o setor de lácteos, sendo marcado pela sustentação dos preços em decorrência da oferta limitada e do aumento da competição entre os laticínios para assegurar mercado. Entre julho e agosto, pico de entre-safra, houve queda nos valores devido ao baixo consumo e às margens exprimidas da indústria. No último trimestre, início da safra, o atraso das chuvas no Sudeste e Centro-Oeste limitou a recuperação da produção e as cotações ficaram estáveis. O CPEA projeta que o aumento dos preços dos grãos nesse fim de ano pode diminuir o potencial de crescimento da atividade nos próximos meses. Mix Notícias. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, teve uma longa conversa por telefone com o chanceler argentino Felipe Solá e o convidou nesta quinta-feira para uma visita a Brasília no final do próximo mês, afirmou a chancelaria argentina em um comunicado. A conversa, que durou 1h30, abre caminho para um possível acordo entre os ministérios para políticas comuns em torno das relações comerciais. A relação entre a Argentina e o Brasil é de dois países irmãos que, historicamente, têm mantido frutíferas relações comerciais, culturais e políticas, expressou Solá, segundo o comunicado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou projeto de lei que extingue a prisão disciplinar para policiais militares e bombeiros.
A nova legislação aprovada pelo Senado no início do mês será publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. A nova lei altera regras estabelecidas em um decreto-lei da época da ditadura militar. A prisão disciplinar é prevista no regulamento disciplinar do Exército e deveria ser seguida também pelos PMs e bombeiros, segundo o decreto-lei 667 de 1969. Os estados e o Distrito Federal terão um ano a partir desta sexta-feira para implementar as mudanças. O Código de Ética e Disciplina deverá ser aprovado por lei estadual ou federal, disciplinando, especificando e classificando as transgressões dos PMs e bombeiros, além de estabelecer novas sanções disciplinares. Na justificativa da sanção, Bolsonaro cita a avaliação dos autores da proposta, a de que punições devem ser rígidas e rigorosas, mas respeitando o direito e a dignidade da pessoa humana. Você ouviu Mix Notícias.